Olá, bem-vindo ao 49º encontro da mentoria A Riqueza das Ações e estamos no mês da contribuição com o mundo. E para dar uma linha condutora ao que vai ser dito hoje, vamos usar algumas metáforas. Antes de começar a falar sobre quais metáforas são, é importante dizer o seguinte: há pessoas que não gostam de que algo seja ensinado por meio de metáforas. As metáforas são encurtadoras de caminho. Se você pegar grandes frases de sabedoria, elas são compostas de metáforas que unem, giram, é como se fosse aquela curvatura do espaço, do buraco de minhoca, que em vez de você seguir do ponto A para o ponto B em linha reta, você curva o espaço e os toca. É isso que a metáfora faz uma conexão instantânea. Não gostar de metáforas, que é um privilégio humano de conhecer, tem a ver com algum tipo de bloqueio infantil. Geralmente, a pessoa que teve a sua imaginação embargada por algum tipo de argumento ou de repreensão de algum adulto. Então, quem não gosta de metáfora tem que procurar tomar consciência do que foi aconteceu no passado, que fez você ter aversão a essa forma de conhecer o mundo. Então a metáfora é uma metáfora simples, uma metáfora que é muito comum, inclusive na Bíblia, que é a ideia da água, a ideia do rio, a ideia da água. Por quê? Como é que você contribui com o mundo da perspectiva espiritual que tem a ver com o intelectual em algum momento? É sendo como um rio que flui. E o que é que um rio que flui faz de importante? Depende do quanto ele flui. Porque um rio vai ter uma fonte que o abastece, ou os afluentes, que tem suas microfontes, e vai desaguar em algum lugar. O que acontece? Diferente um pouco do rio físico, você tem que imaginar o seguinte: vamos pensar assim, se você usar um rio com uma fonte única, pode até ser, mas geralmente um rio vai ter afluente. Estou falando aqui da região amazônica, onde eu fico. Quer dizer que tem microfonte. O rio, quanto mais tem vazão, mais força, mais profundo ele fica, mais largo ele se torna. Então você tem que pensar assim: um rio não vai começar nunca por ele mesmo, ele vai começar por uma fonte. Ele vai começar por uma forma de fluir. Ele não vai ser um rio gigantesco de uma vez só. Então começar pequeno faz parte. Começar grande é insustentável. Não faz sentido. E a fonte tem outro sentido. A fonte é muito mais rica. É como se fosse, imagina o teu corpo que tem uma produção de células-tronco. Aquilo que você pode fazer, que você faz agindo, vai ser muito mais rico se você souber aproveitar a fonte. Como é que você aproveita bem a fonte? Usando a imaginação. Por exemplo, se não fosse a metáfora, as metáforas que facilitam o processo de imaginar, quer dizer, o que seria imaginar? Seria pegar os insumos da fonte e gerar uma produção. Por exemplo, se não fosse a imaginação, um livro como este aqui, que é a Bíblia, já teria morrido em sentido, porque o ser humano vai tocando na fonte e usando seu poder imaginativo, consegue tirar coisas novas daquilo que já foi visto, porque existe sempre algo de óbvio que ainda não foi evidenciado e as pessoas percebem. Quando eu falo de imaginação, eu não estou falando de manipulação. A imaginação está vinculada àquela ideia de que o ser humano pode visualizar aquilo que nunca foi visto. Porque o ser humano tem contato com o aspecto divino. Porque se Deus nos fez imagem e semelhança dele, nós temos a capacidade de entrar e ultrapassar as barreiras do tempo. Passado, presente e futuro são lógicas da nossa memória, mas na verdade o tempo não existe. Existe movimentação daquilo que é natural, sucessão de ciclos de todo um mecanismo celeste. Então você, para poder fluir bem, tem que imaginar: se você está conectado à fonte,
Sempre algo de novo vai surgir. Você não tem que ficar preocupado com o que vai sair. Você tem que botar para fora aquilo que você sabe, para que a fonte patrocine esse fluir e você possa saber cada vez mais. Então, por exemplo, um livro fonte fora a Bíblia é esse aqui, ó, O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Se você entrar em Instagram, em outros lugares, no YouTube, muita gente vai recomendar esse livro. Se você não tiver na mente que isto aqui é uma espécie de fonte, você vai querer olhar ele do jeito que ele é. Só que tem um problema. Esse livro, como tem princípios norteadores que tocam o universal, além de ler este livro, você tem que ter um certo preparo. Porque se você ler e não entender nada, ou não confiar no que ele diz, quer dizer que a sua capacidade imaginativa está baixa. Ou você tem insumos insuficientes de outras leituras que você já fez. Por exemplo, você pode ser um leitor da Bíblia e ser um mau produtor de conhecimento, de sabedoria. Ou você, de fato, é um mau produtor de conhecimentos. Por quê? Porque não tem o hábito de produzir conhecimento. O que é o hábito de produzir conhecimento? Conectar-se à fonte e não tratá-la como verdade pétrea, cláusula pétrea de uma coisa, mas como insumo para a geração de uma nova consciência. É isso que significa. O Poder do Subconsciente é um livro fantástico. De vez em quando eu leio um capítulo aqui. Você pode usar para toda e qualquer área da sua vida. Tudo se aplica, porque ele é basilar, ele é uma fonte que faz fluir para qualquer direção que você queira. E, infelizmente, pode ser usado para o mal se a pessoa tiver má intenção. Este livro aqui, ó, o título pode assustar algumas pessoas por causa do nome, é Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. É um livro que todo ser humano deveria ler. É como se o autor tivesse criado um diálogo no qual ele conversa com o diabo sobre como é que o diabo age no mundo. E a forma é surpreendente ver a argumentação de como o diabo daqui age para poder dominar o ser humano de uma maneira que o ser humano nem percebe. Na verdade, só dando um spoiler resumido, o ser humano faz o que o diabo quer porque ele faz achando que é ele que quer, ele mesmo, o ser humano. Ele faz as próprias vontades e acaba fazendo as do mal. Mas existe muito mais do que isso, né? É um livro fonte. Outro livro fonte, que é muito citado por mim aqui na sua estrutura, o Caibalion. Mas que coisinha é essa do Caibalion? Você tem que ler. Dependendo da sua área de atuação ou do seu interesse, você vai ver um uso para ele diferente. Por exemplo, cristãos vão lendo o Caibalion perceber que faz muito sentido, por meio do Caibalion, tudo que Jesus fazia, usando os 7 princípios herméticos. Então, se quem não conhece, não entende, assista primeiro aos vídeos da filósofa Lúcia Helena Galvão, que analisa muito bem o Caibalion, uma tradução talvez melhor do que esta que eu tenho, mais comentada. Depois leia o Caibalion, é um livro em si fino, que vale a pena. Flua. Agora, qual é o seguinte? Qual é o plano? Além de ler, você tem que falar. Existe um momento na sua vida que você vai ter que ser chato. Você vai ter que... Se ninguém quer ouvir o que você quer dizer, você tem que falar de qualquer maneira. Não sei se você já passou por isso, de descobrir uma coisa muito nova e ninguém querer saber. Ah, ok. Passe por essa prova aí falando para alguém. Passe pela angústia de ser ignorado, de a pessoa virar a cara, de a pessoa mudar de assunto, de a pessoa dizer que não entendeu, mas você está fluindo. Você está fluindo. A prática de falar vai aumentando. Quando você pega a prática de ficar falando daquilo que está aprendendo, em quaisquer destes livros, o Caibalion, Mais Esperto que o Diabo, ou outros livros, O Poder do Subconsciente, este aqui, ó, outro que eu estou relendo, até marquei aqui, A Chave Mestra, do Charles Haanel. Isso aqui, quando você vai lendo no meio, parece que dá uma explosão na cabeça, que é difícil de explicar. E, exemplo, em aulas de português eu faço isso. Eu aplico vários princípios. Isso aqui é quase nada perto daquilo que eu já li. E eu vou jogando na aula de português. Só quem está na aula
pega um monte de coisa, só quem está lá. Todas coisas que surgem, sínteses que você poderia imaginar como é que surgiu isso na mente dele. Não, vieram dos livros. Só que como eu deixo fluir aquilo que eu sei, por exemplo, o meu mote lá é a língua portuguesa, porém os versos que nascem são todos recheados de muito conhecimento. Um comentário do aluno engrossa, é um afluente do meu rio. Um erro de um aluno eu também torno um afluente e acabo escoando um novo conhecimento usando aquilo. Uma conversa no fundo da sala, uma dúvida de um aluno, eu acabo conectando, pode ser de outra área do conhecimento, mas eu espero o momento certo de responder e conectar com a língua portuguesa. Então, o fluir do rio na sala vai arrastando partes da margem, vai arrastando gravetos, pedras do fundo do rio e tudo vai fluindo, tudo vai fluindo. Então eu vou ensinando, eu aproveito a sala de aula para ensinar aquilo que eu estou aprendendo, porque a mente dos adolescentes está mais aberta a aprender o novo do que a mente dos adultos, que acham que já sabem, infelizmente. Não que eu não faça esse tipo de fluir durante conversas, piadas, brincadeiras, em festas de professores ou sala de professores. Mas é mais fácil com o jovem que a mente dele é um pouco mais aberta. Porque trazer o novo dentro do tradicional tem uma carinha de rebelião. E isso atrai a juventude. Como se eu estivesse quebrando regras. Mas na verdade eu estou usando o princípio do fluir a favor deles e de mim. Porque quanto mais eles aprendem, mais eu aprendo junto. É um jogo de crescimento muito importante. Então, a ideia é essa. Quando você está adquirindo conhecimento, você está, vamos dizer assim, você está verticalizando o conhecimento, está aprofundando o conhecimento, como se o rio fosse ficar mais fundo. O rio fosse ficar mais fundo. Isso é bom. Porém, quando você pratica escrevendo, ensinando para outra pessoa, alterando insights que você percebe, existem coisas que, por exemplo, da chave mestra, do Hanel, que eu li o livro, mas o que eu anotei não foi o que ele disse, foi o que eu percebi no caminho, que não está escrito no livro. E o que é isso que eu fiz então? Sabedoria. A sabedoria tem a ver com prática. A prática gera sabedoria. Não é só a prática de ouvir, é a prática de fazer, de falar. Então, o rio fica profundo com conhecimento. Mas imagina se o rio ficasse profundo só, vum, mas não se alargasse. Isso é muito estranho, é antinatural isso. O que é natural? O rio ficar fundo e largo. Não tem como um rio ficar super largo sem ficar fundo junto. E vice-versa. Você tem que adquirir conhecimento e desenvolver sabedoria. É isso que alguns alunos não entendem ainda. Acho que vou ter que parar alguma aula específica do 7º ano para poder explicar isso. Não adianta escutar o que eu digo em sala. Não adianta copiar o que eu escrevo no quadro. Isso seria querer verticalizar. Mas você não horizontaliza porque não faz atividade, porque não comenta, não discute comigo o assunto. Porque pode haver algo de ilógico na mente do aluno em relação ao que eu digo. Então eu posso multiplicar o poder de lógica do assunto caso ele fale comigo. O rio tem que ficar mais largo enquanto fica mais fundo. O rio não pode deixar de se conectar à fonte. Ali, na sala de aula, você pode imaginar que existem múltiplas fontes. Eu pareço fonte, porque ali os alunos não têm noção do que vem antes de mim. Então eu pareço fonte. E na responsabilidade de ser fonte para eles, eu tenho que fluir para eles. Mas, para não cair na arrogância de dizer que eu que sou o dono do conhecimento, eu sempre aponto referências. De onde foi que eu tirei? Olha, aprendi isso, aquilo ali, aos poucos. Quando o relacionamento em sala de aula, a comunicação permite esse aprofundamento, eu começo a alargar os horizontes deles. Cito livros, cito autores, cito músicas, passo filmes, que são uma forma de atingir o emocional do aluno, quando são adequados para um determinado fim. E a ideia é, os alunos têm que perceber que a mente deles é uma fonte também.
assim como a minha é uma fonte que flui e vai agarrando conhecimentos e desenvolvendo novos saberes a partir da prática de ensinar, eles também têm que desenvolver novos saberes a partir da prática de aprender, que também é muito parecido com a de ensinar. É só uma questão de ponto de vista. O aprender e o ensinar são quase a mesma coisa. Quando uma pessoa aprende, ela conseguiu, a partir do que o professor disse, ensinar a si mesma. Quando a pessoa ensina, ela acaba aprendendo 2, 3, 4, 5, múltiplas vezes mais. E é isso que o rio faz. Quanto maior o rio fica, mais valor ele tem. Quanto maior o rio fica, peixes de maior tamanho fluem por ele. Quanto maior o rio fica, navios de versões diversas podem acontecer ali. Então, quanto mais você flui, mais acontece. Inclusive, isso não é meio uma promessa, mas vamos dizer um compromisso público. O canal é Hora do Transbordo e deveria transbordar praticamente todos os dias. Então, já está aberto no Instagram, HT, que é a Hora do Transbordo, que eu vou começar a alimentar do jeito que der, com tudo mesmo. Ele vai ser de fato hora do transbordo. Às vezes minuto a minuto do transbordo, às vezes segundo a segundo do transbordo. Por quê? Porque quanto mais o rio flui, mais a fonte patrocina. Quanto mais o rio flui, mais ele se alarga, mais ele se aprofunda, mais ele se torna valoroso. Quando o rio não flui, mas a fonte ainda está alimentando, ele é abundante. Mas o abundante não é o transbordante. O transbordante acessa vários canais, porque a própria natureza patrocina. Novos afluentes surgem e o rio se engrandece. Então, se você, por exemplo, lê a Bíblia e busca ensinar algo dela aos outros, você está praticando um fluir, sim. Mas, lembra, isso aqui, apesar de ser a Sagrada Palavra de Deus, foi feito por homens. E Deus não selou de vez a sua sabedoria dentro somente da Bíblia. Ela é um excelente ponto de partida. Mas se você ler isto aqui, por exemplo, isso não está negando Deus. É como se houvesse uma outra voz, um outro, o 28º livro, parece uma heresia falar isso, né? O 29º livro do Novo Testamento, 30º, Deus continua falando, mas as pessoas não estão escutando, porque as pessoas botaram na cabeça que acabou ali. Claro que os princípios estão puros na Bíblia, mas quaisquer livros que você lê, você pode, de alguma maneira, trazer a essência dele. Você pode falar, eu posso falar deste livro, deste aqui também, e até deste, sem mencionar os autores, somente falando deste. Você pode pregar usando a Bíblia, usando como base os versículos bíblicos e ensinar pontos de vista daqui. Eu já vi isso. Não em Escola de Sabedoria, que é um evento aqui em Belém. Vários pastores, eu fiquei anotando, leram coisas daqui. E eles pregam como se fossem leituras deles da palavra. Não que seja uma charlatanice, seja uma trapaça, mas é assim que você tem que fazer. O rio vai arrastando tudo que tem no caminho enquanto flui. Conectou na fonte, pode ir fluindo, pode ir contribuindo e alimentando as margens, alimentando o fundo. Porque o rio fluindo, tudo bem, tudo certo. Então este vídeo aqui, que eu feito agora à noite, porque tem sido difícil arranjar tempo, é uma amostra de que eu tenho que fazer fluir, de um jeito ou de outro. Não foi na segunda-feira? Ok. Não foi na terça, como eu tinha prometido? Tudo bem, isso é uma regra que eu inventei e eu mesmo quebro. Que regra é diferente de princípio. O princípio é inquebrável, é imutável. Se você violar o princípio, você viola a vida. Mas a regra você pode ajustar. Isso é um segredo até, né? O rio tem que fluir. Esse é o princípio dele. Agora, o jeito como ele flui lá no meio, contanto que ele desague lá na frente em algum lugar,
a função dele já está sendo cumprida. Então é assim, não importa quando eu grave, a semana começa. Tudo bem? Aí antes de eu botar as tarefas da semana, fica mais uma fala aqui. Olha, se você de fato tem conhecimento e trava o fluir da sabedoria porque acha que os outros não vão entender, você não vai crescer. Você precisa entrar nesse confronto com o outro. Lembre-se, as pessoas geralmente são movidas mais de maneira subconsciente. Quase tudo. Pensa assim, o estudioso Bob Proctor, desse tipo de mecânica humana, falava que o nosso consciente é muito pequeno, como o nosso corpo todo. Vamos pensar as células do corpo, sistema nervoso, sanguíneo, tudo isso flui de maneira automática, flui de maneira subconsciente. Quase integralmente o nosso corpo funciona de maneira subconsciente. As pessoas todas que não entendem o que você quer dizer estão agindo de maneira subconsciente, baseadas nas crenças que elas já alimentam, que elas já têm. Elas rodam no automático quase todo o tempo. Elas não têm consciência. Se elas não entendem você, elas não têm consciência. É você que tem consciência, que tem que melhorar seu discurso, aprender mais, conectar-se a mais fontes e tornar-se um rio cada vez mais caudaloso. Aí vai ser inevitável. Você vai ser irresistível. Você pode até ser insuportável para alguns, mas isso é um bom sinal. Quer dizer que você está fazendo algum efeito. Se as pessoas se admirarem, fez efeito. Se as pessoas odiarem, também está fazendo efeito. Tudo vai contribuir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e agem segundo o seu propósito. Tudo bem? Vai lá e flui. O livro da semana a ser lido é Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. O filme é um documentário American Experience sobre a Tesla. Se eu não me engano, não está na Netflix, está no YouTube. Da Bíblia, os livros a serem lidos são Malaquias e Miqueias. O jejum da semana é ficar a semana inteira sem comer pão. Eu acho que esse aqui é fácil de fazer. Modelagem Elon Musk. Tudo bem? Então ficamos por aqui e até a semana que vem.